Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial pela sua palavra, pelos seus ensinos. Muito feliz por tê-los aqui conosco, participando, comentando, curtindo, compartilhando. Vocês têm feito a diferença. A Deus a glória. Nós só queremos abençoar a sua vida. E se você é abençoado, sabe, não retenha. Seja um canal para o fluir da sabedoria que vem pela palavra de Deus. Renovar da voz, parte 2. Nós vamos trabalhar algumas coisas aqui muito importantes para o nosso entendimento. Escute isso. O profeta Isaías era um homem que não sabia falar até o capítulo 6 do livro que traz o seu nome. Escute isso. São 66 capítulos. O livro do profeta Isaías eu chamo de uma mini Bíblia. Conta a história do Messias, a promessa que seria de grande alegria para todo o povo. Jesus Cristo veio nos ensinando a pensar como Ele pensa, falar como Ele fala, agir como Ele age e viver o que Ele viveu, independente das circunstâncias diversas e adversas que Ele teve que enfrentar aqui nessa terra. Então Isaías, que não sabia falar até o capítulo 6, quando ele é confrontado no seu próprio linguajar, e vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá no capítulo 49, ele já diz algo diferente, porque o seu linguajar foi mudado. Então ele diz: ele fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, me escondeu na sua aljava. Olha para você ver, uma espada aguda. Não no sentido de ferir para matar, mas no sentido de cumprir o propósito para o qual Deus enviou a sua palavra. A única palavra que acerta o homem para dar vida. Escute isso. Sempre houve homens que questionaram a Deus quanto à sua fala, não saber falar. Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 17. Eu vou citar aqui rapidamente, mas talvez a maioria de vocês conheçam o contexto. Moisés diz assim: nunca fui eloquente, sou um homem pesado de boca e pesado de língua. E Deus vai perguntar assim para Moisés: quem fez a boca do homem? Deus. É claro que nós temos a resposta, mas para que nós possamos falar as palavras certas, Deus precisa colocar na nossa boca as suas palavras. Então você vai para Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Jeremias vai dizer assim: mas eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Escute, não diga algumas coisas a seu respeito que não é o que Deus diz na sua palavra, porque Deus não vai aceitar desculpas e justificativas para que você não fale o que você tenha que falar. Nada muda esse quadro. Em Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16, sabe, a palavra conta a história para nós de Gideão. E é interessante porque ele vai questionar também, a sua incapacidade por ser de uma família pobre de Manassés, a justificativa dele.
e por ser o menor da sua família. Todas as vezes que homens tentaram se eximir de responsabilidades quanto àquilo que Deus desejava fazer na vida deles, você já acompanhou a parte 1, sábios foram os que disseram no tempo certo: eis-me aqui, envia-me a mim, porque sabe que Deus dá as palavras. Mas todos os homens que tentaram se eximir, como Moisés, Gideão, Jeremias, sabe, que nós acabamos de citar aqui, Deus não deu moral, eu acho que eu posso dizer assim, para o que eles estavam falando. Para Gideão, Deus só disse o seguinte: vai nessa tua força e você vai destruir o exército dos midianitas como se fosse um só homem. Verdade é que se nós crermos na palavra de Deus e falarmos segundo a palavra de Deus, nós vamos criar as coisas certas e nos mover nestas coisas, porque nós estamos criando o nosso mundo com as nossas palavras. Por isso aquele primeiro estudo que nós fizemos, ele é muito importante. Você que não acompanhou, certas palavras que saem da boca do homem não fazem sentido e não produzem o propósito de Deus na vida do homem. Na verdade, algumas palavras constroem, outras palavras destroem. Então jamais diga: eu não sou capaz. Pare de dizer: eu odeio este tempo que estou vivendo, eu odeio este emprego, eu odeio esse cabelo, eu odeio esse bairro, eu odeio essa vida, eu odeio esse carro. Tem pessoas que têm uma antipatia raivosa, rancorosa, fervorosa e apaixonada. Isso é o que eu chamo de caótico, um vício. E começa a falar que odeia. Está na hora de você amar. Está na hora de você amar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Está na hora de você fluir por meio de palavras de sabedoria. Cuidado com o que você odeia. Dizer que você odeia alguma coisa pode acabar tornando aquela situação cada vez pior. Pegue essa chave. Pare de dizer: não vai dar certo. Sabe, a Bíblia manda que nós não venhamos reclamar. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. E a reclamação de algumas pessoas está trazendo problema dobrado. Alguém disse que há uma diferença entre amar, clamar e reclamar. Amar é bom, clamar é bom, mas reclamar é péssimo. Pessoas que vivem reclamando de tudo, sempre murmurando. Essas pessoas não são pessoas de sucesso, não são pessoas que progridem, porque elas fortalecem pelas suas próprias palavras os males que as acometem. Algumas pessoas dizem sempre em perspectiva negativa, pessimista. Por exemplo: eu sabia que ia acabar assim. Eu sabia que não ia dar certo. Lembre daquelas questões? Lembre. Por que todo mundo é curado? Acontece na vida de todo mundo e na minha não acontece. Você está, mesmo que usando uma negativa, afirmando que não acontece na sua. É por isso que você pode estar em ambientes de milagres, em ambientes de cura, mas você acredita que acontece na vida do outro, que o outro pode ter, que o outro pode desfrutar, que o outro pode viver, mas você não acredita que você pode viver. Eu estava trabalhando no dia de hoje mesmo sobre contemplar as maravilhas da lei do Senhor, porque Deus é um Deus maravilhoso. E por incrível que pareça, Jesus não pôde fazer
grandes maravilhas em certos lugares por causa da incredulidade daquele povo. Então, algumas palavras que saem da boca das pessoas são palavras de dúvida, são palavras de incredulidade. Então, não está acontecendo, não é porque Deus não quer que aconteça, é porque elas mesmas declaram que não vai acontecer. Não creem. Você já ouviu mulheres dizer que todo homem não presta? Ou dizerem, todo homem é igual? Essa pessoa nunca vai conhecer um homem de verdade. Essa pessoa nunca vai ter um homem de Deus na vida dela. Porque ela já afirma que todo homem não presta e que todo homem é igual. É muito sério o que eu estou falando. Algumas das palavras tolas que saem da boca de homens e de mulheres é fruto das suas experiências traumáticas do passado. E elas começam a fazer comparação. E muitas delas nunca acreditam num novo relacionamento. Não porque esse novo relacionamento não exista, mas por causa dos bloqueios mentais, das fortalezas mentais que ela criou fruto das experiências negativas que tiveram. E agora ela só começa a falar segundo essas experiências e sempre contando essas histórias negativas. E eu oro a Deus que, independente da sua idade, você encontre esse homem. No caso das mulheres, é claro. Seja aos 40, seja aos 50, seja aos 60, esse homem continua existindo, mas ele ainda não apareceu por causa das palavras da sua boca, porque você faz comparação com as suas experiências traumáticas. E no caso dos homens que estão aqui, não importa a sua idade, essa mulher vai aparecer, mas muda o seu linguajar. E Deus vai se agradar das palavras que saem da sua boca. É assim que acontece, são princípios que Deus estabeleceu. As nossas palavras estão criando o nosso mundo. Existem pessoas que costumam dizer coisas ruins só acontecem comigo. É você que está afirmando, é por isso que nunca acontece uma coisa boa. Porque você acha que você é o alvo de todas as mazelas do mundo. Então nunca diga coisas ruins só acontecem comigo. Outras pessoas dizem assim, é difícil ganhar dinheiro, sabe, pastor? É difícil. Como diria a minha esposa, edifício é um prédio bem grande. Irmãos, tudo é possível. Não existe é impossível, não existe essa palavra, é impossível. Existe a palavra é possível, e o princípio que eu estou trazendo aqui é bíblico. A gente até canta uma canção que diz Deus do impossível que não se esqueceu de mim, mas é Deus do possível, porque não existe a palavra impossível. Não existe a palavra impossível para Deus. E Ele acaba dizendo para nós, tudo é possível também ao que crê. Então cuidado com as suas palavras, para que elas não tragam limitações sobre a sua vida. Pare de dizer é difícil e você vai perceber que as coisas começam a mudar. Pare de dizer eu não posso mais, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou fraco. Nós falamos sobre algumas coisas aqui. Sabe, você deprecia a si mesmo, por isso que você não aprecia ninguém. Porque no fundo é a maneira como você se vê que faz com que você veja as pessoas de maneira errada. É possível que todo mundo que acha todo mundo feio tenha algum complexo de inferioridade e se ache feio também. Por isso que você só pode amar segundo você ama a si mesmo. E nós temos que mudar certas coisas. Se nós queremos ver mudanças positivas na nossa vida e na nossa história, no nosso ambiente familiar, nos nossos relacionamentos gerais.
Não diga eu sou burro. É tão triste, não diz respeito apenas àquilo que nós falamos, mas é triste quando você vê pais falando sobre os filhos. Esse menino é levado, esse menino é travesso, sabe? E essas coisas vão se fortalecendo, principalmente quando se diz respeito a crianças. Elas não conseguem rejeitar palavras que são lançadas contra elas. Você pode rejeitar palavras negativas que lançam contra você, porque você já tem maturidade para dizer: eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Mas uma criança, ela ainda está em fase de formação. E as palavras que os pais lançam sobre elas vai fortalecendo ou coisas positivas ou coisas negativas. Eu estudo muito com famílias, trabalhando com famílias. E eu tenho percebido que a cobertura familiar que os filhos recebem dos pais podem viabilizar o futuro para que essas crianças sejam crianças prósperas, crianças de sucesso. A geração poderosa na terra que o salmista chama, que é a geração dos justos, sejam filhos cheios de potencial, transformado em potência, fazendo diferença na sociedade, ou filhos que são preguiçosos, improdutivos, tudo por causa daquilo que os pais dizem aos filhos. Ou os pais viabilizam, ou os pais tornam o futuro dos filhos abortivo, no sentido de que os filhos não conseguem romper. Os pais devem corrigir os filhos, disciplinar sim, mas ao falar sobre quem são os filhos, eles vão dizer: meu filho é sábio, meu filho é inteligente, independente das atitudes, dos erros, das fraquezas. Não, meu filho é sucesso, meu filho é bênção. Você não vai dizer: esse menino é uma anta. Aliás, é tão triste não só ver o que os pais falam para os filhos, mas ver certas palavras que os maridos lançam sobre as esposas, ou as esposas lançam sobre os maridos. E cada vez que você lança essas palavras, você está tornando aquela atitude negativa da pessoa cada vez mais cristalizada e cada vez mais difícil de lidar. Seria fácil para lidar se não fosse você tornando as coisas difíceis pelas palavras que saem da sua boca. Nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração as suas palavras, na nossa mente e na nossa boca. E é pelas nossas palavras que muitas coisas lindas, maravilhosas vão acontecer. Eu sei que você já começou a pensar sobre isso com mais seriedade, cuidar das palavras da sua boca. Pare de falar mal do seu marido para as pessoas de fora da sua casa. Pare de falar mal da sua esposa, homem, para pessoas de fora da sua casa. Pare de falar mal. Quando se fala de palavras tolas, palavras fúteis, vazias, inúteis, nós estamos falando de palavras que não beneficiam em nada, que só prejudicam. Nós estamos falando de palavras, sabe, palavras destrutivas. Nós vamos ver aqui os princípios de Deus para as palavras que saem da nossa boca. Tem palavras que não deveriam sair nem por brincadeira, tipo: você vai se dar mal, você vai bater esse carro. Zombando, se lascou, hein? Lascou é uma palavra mais leve, né? Mas tem pessoas que quando vê a tragédia, o desastre, eles brincam com isso e falam certas palavras que não deveriam sair da boca, principalmente de um cristão, irmãos.
que tem as Escrituras como a palavra norteadora que deve sair da nossa boca. É claro que nós estamos na parte 2 do renovar da voz, mas nós vamos continuar trabalhando isto. Diga apenas palavras que ajudam, que tragam algum benefício, palavras gentis. Se não for para dizer palavras que ajudam, que beneficiam, palavras agradáveis, gentis, é melhor que não se fale nada. Use palavras ou diga palavras de encorajamento, mas com sinceridade. Alguém disse o seguinte, tem uma frase aqui que eu vou compartilhar com você. Alguém disse o seguinte: bajule-me, e talvez eu não acredite em você. Critique-me e talvez eu não goste de você. Encoraje-me e eu não me esquecerei de você. Pegou aí, anotou? Bajulação é perigosa. Sabe, tem gente que quer apenas bajulação. É difícil acreditar nisso. A maioria das pessoas falam de críticas construtivas, mas críticas construtivas não existem. Normalmente, a maioria das pessoas não estão prontas para serem criticadas. E é por isso que essa frase diz: talvez eu não goste de você, mas se você me encorajar e me dizer realmente palavras que vão mudar a história da minha vida, eu jamais me esquecerei de você. Essa frase é de William Arthur. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável. É isso que as Escrituras nos orientam. Sabe, palavras temperadas são palavras de sabedoria. Seja sempre agradável. 1 Samuel 17, versículo 32. Eu vou ler esse texto aqui para você perceber a sabedoria das palavras, o que ela pode fazer. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Escute isso. Diga para as pessoas: não desista. Diga para as pessoas: não desanime. Não desfaleça por causa dos problemas. Diga essas palavras para as pessoas. Por causa dos desafios, dos gigantes que se levantam à sua frente. Palavras de encorajamento. Diga sempre: você é uma bênção na minha vida. Diga: eu tenho em abundância. E eu transbordo daquilo que está abundante em mim. Eu não retenho, eu não faço reserva. Mais pessoas precisam conhecer as palavras de vida, as palavras de sabedoria. Hebreus 13, versículo 15 diz: ofereçam em todo tempo sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios daqueles que conhecem o amor do Pai, daqueles que tiveram as suas línguas tocadas. Sacrifícios de ações de graças, sacrifícios de justiça. Sabe,
os teus lábios expressam aquilo que está no seu coração. Por isso, imprima no seu coração, grave no seu coração as palavras de Deus, para que você não fale fora daquilo que Deus tem falado, porque são essas palavras que o mundo precisa ouvir. Não permita que o diabo fale através da sua boca, que foi o que aconteceu lá em Mateus 16:23 com Pedro. E Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Se você der lugar, escute, não deis lugar ao diabo. Ele vai querer colocar na sua boca uma palavra que não é a palavra de Deus. Eu vou concluir aqui com Apocalipse 12, versículo 10 ao 11, essa nossa segunda parte do Renovar da Voz. Apocalipse 12, versículo 10 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Cuidado, que as palavras do diabo na boca das pessoas é de acusação. E Deus não te chamou para ser um acusador de ninguém, muito menos juiz. Só Deus é juiz. Mas você pode ser um intercessor por meio das palavras de vida diante do Pai, para que muitas outras vidas sejam transformadas. E pode ter certeza, Deus continuará te dando sabedoria nas suas palavras, para a glória do seu nome, para o seu próprio bem, mas para o bem das pessoas com as quais você se relaciona. E você nunca vai falar em oculto de uma pessoa aquilo que você não seria capaz de falar dela face a face. Que Deus ilumine a sua mente pelo Espírito Santo. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.